Shabbat Shalom, pessoal! Me chamo Ana Lustosa e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco desse maná, dessa porção, desse alimento maravilhoso da Parashá Shemini, que está no capítulo de Vaikra, capítulo 9 do livro de Vaikra, versículo 1. Shemini, ao oitavo dia, no oitavo dia, algo acontece, muitas coisas acontecem nesse dia, né? Ao decorrer da Parashá, vamos ver aí sobrenatural do Eterno, né? Vindo ali através do seu fogo, consumindo toda a oferta. Vamos ver também a tragédia ali causada pelos filhos de Aharon, Nadav e Avihu. Um pouquinho antes também, né, da Parashá, vamos ver ali no capítulo 8, 33, a partir do 33, a consagração, a ordem do Eterno para permanecer à entrada da tenda do encontro durante 7 dias até que passasse o período de purificação, de retificação das suas almas, né, o período de conserto. Ali também eles estavam aprendendo, não só permaneciam ali parados, mas aprendendo mais e mais o significado de todas as coisas, estudando, entendendo, passando pelo processo de retificação das suas almas. E ao final dos 7 dias, a palavra 7, o número 7 é Sheva, e a raiz desse número eu encontrei uma palavra que é Shevet. Shevet aparece frequentemente na Torá para descrever a ação de sentar, habitar, permanecer em determinado lugar. Não se refere apenas a uma postura física, mas a uma permanência de habitação em determinado lugar, relacionar, estudar, se envolver, permanecer naquele local. Vamos ver em Gênesis 18:1, quando Abraão ali sentado, Shevet, à porta da sua tenda, esperando viajantes que passavam ali por Bexeva, no anel de contorno. Muitos viajantes passavam por aquela rota e Abraão esperava ali a porta da tenda sentado para ter a oportunidade de estar cumprindo a mitzvah, né? De estar dando alimento, oferecendo água ao povo, dando abrigo e ao mesmo tempo também ensinando, estudando Torá ali junto com o povo. Vamos ver também em Salmos 1, versículo 1, a palavra Shevet, não se assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, não conviver, não habitar, não se envolver em determinados ambientes que possam contaminar a tua alma. O Eterno não te ordenou. Vamos fazer aquilo que está ordenado pelo Eterno, que é estudar a sua Torá, praticar a sua Torá. E aí a ordem do Eterno foi cumprida ali durante 7 dias. Ao oitavo dia, Aharon pega a oferta junto com seus filhos e vai oferecer o sacrifício ali ao Eterno. E o Eterno se manifesta no capítulo 22 ali. Aharon levanta as mãos em direção ao povo, abençoou e desceu depois de apresentar a oferta pelo pecado. Levantou as suas mãos, abençoou o povo e desceu depois de apresentar a oferta pelo pecado. A oferta queimada e a oferta de paz. No versículo 23 do capítulo 9, Moshe e Aharon entraram na tenda do encontro, eram autorizados para isso, saíram e abençoaram o povo. Então a glória de Adonai, o sacrifício foi aceito, a obediência do povo, a intenção, a kavaná do coração deles foi vista pelo Eterno e Adonai apareceu a todo o povo. Então a sua glória se manifestou naquele lugar devido à obediência. Saiu um fogo da presença de Adonai e consumiu a oferta queimada e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, gritou e prostrou-se com o rosto em terra. Tamanha foi a Sheriná, manifestação do Eterno naquele local. E o Eterno ali, acredita-se que o Eterno aceitou também a oferta pelo sacrifício ali feito com o bezerro de ouro, né? Pela idolatria, sacrifício não, pela Avodat Zará, o serviço de idolatria que o povo praticou ali. Segundo a lei oral, segundo os sábios, Abraão foi praticamente forçado a criar o bezerro de ouro, mas ele não criou, ele pegou todas as joias, jogou no fogo todo o ouro e dali saiu o que o povo desejava, não o que Abraão queria que saísse, mas o que o povo desejou e saiu aquele bezerro de ouro. E acredita-se que aqui foi perdoado o sacrifício, quando foi aceito, foi retificado, foi feito um tikkun pela idolatria praticada ali
aos pés do Monte Sinai, onde Moshe sobe para falar com o Eterno e ordena o povo que aguarde. Mas o povo é teimoso, o povo é imediatista, não quer aguardar, quer agir do seu jeito, quer fazer do seu jeito, quer mostrar o seu serviço. E aí vamos ver no decorrer do capítulo agora 10, versículo 1. A manifestação do Eterno, a glória, a presença do Eterno ali se manifestando de forma sobrenatural. Mas os filhos de Arão, Nadav e Avihu, não só satisfeitos com a presença e a manifestação do Eterno, acharam eles que deveriam oferecer ao Eterno, acendendo seus incensos, para oferecer ao Eterno algo que ele não lhes ordenou, algo que não era permitido. Vamos ler aqui, no capítulo 10, do versículo 1. No entanto, Nadav e Avihu, filhos de Arão, pegando cada um seu incensário, acenderam-lhe um fogo, colocaram incenso nele e ofereceram fogo não autorizado diante de Adonai. Um fogo não autorizado diante de Adonai. E eu quero falar aqui, parar um pouquinho para falar sobre este fogo não autorizado diante do Eterno. O Eterno autorizou, foi uma ordem dele, um mandamento, não foi. Eles descumpriram, quiseram agir do seu jeito, tinham suas intenções, a sua kavaná ali, a kavaná deles, achando que iam agradar o Eterno, que iam fazer algo, não digo nem melhor do que Arão apresentou, mas queriam apresentar também um fogo ao Eterno, um fogo estranho, um fogo não autorizado. E nós vamos ver aqui em Vaikra, capítulo 6, do 3 ao 6, que a ordem do Eterno era que o fogo seria mantido aceso continuamente no altar. Ele não deve ser apagado. Deve manter uma chama pré-existente. Após o sacrifício ter sido consumido, os sacerdotes deveriam trocar suas vestes, recolher toda a cinza, depois vestir outra roupa, levar fora da tenda do encontro, e procurar uma terra limpa e ali colocar as cinzas. Diz o Midrash que a terra abria a sua boca e engolia as cinzas. Mas as chamas, aí eles voltavam, aquela chama pré-existente que ficou acesa, aquele braseiro que não era cinza, ela deveria permanecer, a obrigação do sacerdote verificar todos os dias o fogo para mantê-lo aceso ali diante do altar. Mesmo quando em viagem, no processo de se deslocar de um lugar para o outro, essa chama também, ela seria conduzida ali até instalar novamente o mística, né? Colocar ali no local onde eles parassem, mas a chama já existia. O fogo não pode se apagar. Vamos fazer uma reflexão sobre as nossas vidas. Que tipo de fogo, de paixão, de amor, né, de prática de Torá temos mantido aceso dentro de nós? Será que estamos ali na prática do dia a dia? Porque a unção que eu recebi ontem, o que eu fiz ontem, passou esse dia, passou, se foi, ele não vai voltar. O que temos é o hoje, Rayon. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvir a voz do Senhor, hoje é dia de manter, todos os dias é dia de manter a chama acesa, para que esse braseiro não se apague, colocar mais lenha. Como eu posso fazer isso? O sacerdote tinha que colocar mais lenha para que o fogo não se apagasse. Como que eu vou fazer isso? Estudando Torá, com prazer, não por obrigação, não por cumprir um mandamento para que tudo se vá bem na minha vida, na minha família, na prosperidade. Não, cumprir Torá, cumprir mitzvot, mandamento, com a kavaná correta, com a intenção correta, com a chama acesa do coração, com a chama pré-existente do que você estudou ontem, mas hoje você já acorda com aquela chama pré-existente e vai mantendo aquele fogo aceso através da guarda de Torá, através da guarda dos mandamentos da Torá, através da obediência do que o Eterno diz. Ouça o que ele diz, escute as palavras do Eterno, que foi autorizado a você. Toda instrução do Eterno é para ser cumprida. Tanto as que podem ser cumpridas como as que não podem. São 613 mandamentos. 365, não faça. 249, faça, cumpra um mandamento. Mas o que é mais fácil, fazer ou não fazer? O que é mais fácil é quando é proibido, não fazer. O que é proibido é melhor.
Diz o povo do mundo, o pecado é mais gostoso, será? E as consequências? Então o Eterno, ele se manifesta de forma sobrenatural ao seu povo ali. Mas Nadav e Avihu quiseram apresentar algo não autorizado, um fogo estranho, não vindo da parte de Adonai. Adonai jamais autorizou. Sequer eles chegaram a conversar com Moshe e Aharão sobre a ideia que tiveram. Não, cada um, segundo o Talmud, cada um teve o mesmo pensamento, não se combinaram. E aí foram lá e foram imediatistas, apresentaram fogo não autorizado do Eterno. No versículo 8, o Eterno vem alertando sobre também: não bebam vinho, outras bebidas inebriantes, nem você nem seus filhos, quando entrarem à tenda do encontro, para que não morram. Acredita-se também que eles haviam bebido vinho e fugiu o raciocínio, a lógica, né? Porque não pensaram nas consequências, foram ali, ofereceram o que acharam que deveria ser correto. E muitas vezes o sistema religioso ali, ele tem a Torá, ele tem a palavra do Eterno, mas ele restitui, ele vai restituir, ele vai trocar por outra coisa, ele vai se adequar à sua maneira de viver, ele vai se adequar ao seu jeito de viver. Não, esse mandamento eu quero, esse não quero, esse eu guardo, esse não é necessário, vamos guardar no coração, vamos guardar espiritualmente. Não, a Torá do Eterno, toda a instrução do Eterno é para ser obedecida, praticada, vivida. E Nadav e Avihu ofereceram ali algo que não for autorizado pelo Eterno. E vamos ver em 2 Samuel 6:7, quando Uziá ali, o povo estava conduzindo a arca e ninguém era ordenado, ninguém era autorizado a tocar na arca. Mas Uziá, segundo o Midrash conta, que Uziá havia percebido lá à frente a posição que ele estava, ele via as pedras que estavam no caminho. Mas ele em momento nenhum pensou em tirar as pedras. O seu ego, o seu eu falou mais alto. O que é que Uziá fez? Ele esperou que os bois tropeçassem nas pedras e a arca ia tombar. Ele correu e segurou para proteger a arca. Será que a intenção do seu coração estava correta? Porque o Eterno conhece a intenção do coração do homem. Só o Eterno sabe. Ele conhece, não é o coração, esse coração físico. Ele conhece a kavaná, a intenção. Do Eterno ninguém esconde nada. Do Eterno ninguém pode fingir uma coisa que não é. Porque os olhos do Senhor estão sobre a terra, a contemplar os bons e os maus. Nada passa desapercebido diante do seu olhar. E o Eterno viu, não, estavam ali. Qual era a intenção deles? Oferecer um sacrifício para o Eterno, não era para deuses. Porém, a intenção, a kavaná de Nadav e Avihu não eram boas. Não eram boas. O Eterno jamais ia enviar um fogo da sua parte, porque foi o que o Eterno fez pela a blasfêmia, pelo que eles fizeram após 7 dias ali, após todo o período de consagração, mas 7 dias ali aguardando, fazendo toda a retificação da alma, passando pelo processo de tikkun, que é a retificação, a purificação. Mesmo assim, foram lá e praticaram um serviço não autorizado ao Eterno. Em momento nenhum o Eterno pediu, ordenou a eles. E vem um fogo da parte do Eterno. Segundo o Talmud, esse fogo se dividiu em 4 filetes, 2 para cada narina deles, e o fogo consumiu completamente por dentro, mas os seus corpos, suas vestes ficaram intactas. O Eterno, ele vem com seu poder, ele é juízo, ele é justiça também. Algo precisava ser feito, porque senão o povo ia começar a transgredir os mandamentos, a achar que poderiam fazer o que quisessem, na hora que quisessem, do jeito que quisessem. E ali os seus corpos permaneceram intactos. Me traz uma reflexão sobre aparência, sobre o exterior, sobre não mostrar o que está lá dentro. Ninguém me conhece, só o Eterno. Talvez meu marido que conviva comigo, mas ele não vai saber quando eu pratico certas coisas. Qual é a minha intenção? Ser boa ou ruim? Às vezes somos tão julgados. Você fez isso de propósito. Porque só o Eterno conhece a intenção do teu coração, a kavaná correta, né? O desejo que está no teu coração. E aí o Eterno sabia muito bem a intenção de Uziá. A intenção, a kavaná, Uziá morreu também nesse episódio. Porque a sua intenção, a sua kavaná era o quê? De se aparecer, de receber um mérito que salvou, que poupou a arca de tombar. Não, ele deveria ir lá retirar as pedras do caminho, mover as pedras
não fazer algo que não foi autorizado por ele de tocar na arca. Ninguém deveria ter tocado na arca. E aí vem o juízo sobre aquela pessoa. O Eterno, ele é santo, né? E ele não vai se deixar enganar por ninguém, porque o Eterno conhece o coração de cada um. O Eterno me conhece, o Eterno te conhece. Qual é a tua intenção quando tu guarda Shabat? Porque é bom? Porque eu vou prosperar? Porque tudo irá bem no meu lar, na minha casa, na minha família? Porque é gostoso fazer o pão? Nossa, como é bom montar aquela mesa, colocar o vinho, acender as velas de Shabat, celebrar com a família. Que momento gostoso. Mas qual é a intenção no teu coração de guardar Shabat, de guardar mandamentos? É para que você esteja lá naquele grande dia com o Senhor, para salvar a tua alma, para fazer um tikkun, uma retificação pelos pecados? Quando preparamos ali o Shabat, devemos nos analisar, nos examinar, examine-se o homem a si mesmo e veja se é digno de participar, de estar fazendo aquela mitzvot, aquele mandamento, não só para Shabat, mas para todos os mandamentos que você cumpre com o próximo, que você vai ser visto. Qual é a tua intenção? Qual é a kavaná correta que está no teu coração? Aharon, ele entendeu, ele calou-se, ele entendeu o porquê de tudo aquilo, porque não havia sido autorizado. Então não devemos conviver com o pecado, ser conivente com o pecado, né? Aquele que sabe qual é a coisa certa a fazer, correta, e não faz, é pecador. Se eu sei o que é certo a fazer, a Torá me ensina, mas eu não faço, eu estou pecando, eu estou transgredindo o mandamento, eu estou desonrando a Torá do Eterno, as instruções. As instruções do Eterno foram dadas para o seu povo, o povo de Israel. Porém, ele diz, e todos aqueles, o estrangeiro e todos aqueles que se unem ao meu povo, para cumprir mandamento, para se achegar a mim, terá um nome maior do que os filhos de Israel, terá um nome maior. O Eterno, ele dá liberdade, ele dá o livre-arbítrio do homem escolher se ele quer fazer techuvá ou não. Há uma Yetzer Hará e a Yetzer Hatov, né? As duas estão ali. O que eu alimento mais? A Yetzer Hará ou a Yetzer Hatov? Na hora que eu vou guardar os mandamentos. Qual é a minha inclinação? Qual a intenção do meu coração? Mas o Eterno conhece. Poderíamos dizer, nossa, como o Eterno foi mal, poderia ter perdoado eles, poderia ter perdoado Ziá, Ananias e Safira. Temos a história também deles, ao mentirem ali diante dos discípulos sobre a oferta, sobre o dinheiro, e foram também mortos imediatamente ali, né? Foram consumidas suas almas, seus corpos permaneceram ali. Não podemos brincar com o Eterno. O Eterno, ele é bondade, mas ele também é juízo e justiça. Aí vamos ver que não adianta eu viver uma vida de aparência, né? Uma vida no estereótipo, no exterior, mas por dentro um sepulcro caiado, suja. Fala uma coisa, vive outra. Pratica uma coisa, mas por dentro a intenção não é correta. A kavaná não é correta. Aí me traz uma reflexão do capítulo 11 sobre leis de kasherut. Leis de kasherut. As leis kosher, né? O alimento kosher apropriado para consumo. E aí o Eterno vem nos trazendo no capítulo 11 sobre leis de kasherut. 4 tipos de espécies de animais. E ele vai falar aqui, no capítulo 11, Adonai disse a Moshe e a Aharon: fale ao povo de Israel, estas são as criaturas vivas que vocês podem comer dentre todos os animais da terra. Qualquer um que tenha o casco fendido, totalmente dividido e rumine. Esses animais serão consumidos. No entanto, porém, contudo, não coma os que apenas ruminam, ou que possuem o casco fendido, o exterior, a aparência. É mais fácil detectar o animal, né, que ele pode ser consumido pelo casco ou porque ele rumina? Lógico que pelo casco. E aí vamos citar um animal, né, um razir, um porco, que facilmente pode te enganar. Facilmente pode te enganar, por quê? Porque o Eterno fala que o casco tem que estar totalmente fendido. E se você olhar de cima para baixo, que é o jeito correto de analisar se o casco está totalmente fendido,
você vai ver que o razir, o porco, ele tem essa qualidade, ele tem essa aprovação. Meu casco é totalmente fendido. Assim são as pessoas. Mostram o exterior. Mas será que rumina? Será que ele rumina? Ou ele só tem um casco fendido? Ou ele só mostra aquilo? Não, eu tenho um casco fendido. Não, eu faço techuvá. Não, eu sigo a Torá. Ah, eu obedeço os mandamentos do Eterno. Será mesmo? Se examine o homem a si mesmo. Eu trago aqui uma palavra que está em Romanos 12, do 1 ao 2. Não se deixe conformar, né, se moldar aos padrões desse mundo. Faça o que Adonai deseja. Siga suas ordens e sua vontade, porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Será mesmo que eu rumino ou só tenho um casco fendido? E esse animal, ele não é autorizado, ele não é cachê. E pode-se facilmente enganar a muitos. Não, eu vou comer o porco, ele tem um casco fendido, sim. Sim, ele rumina. Ele faz um barulho com a sua boca, mas que barulho é aquele? Ele resmunga o tempo todo, resmunga, reclama. E aí, kasherut. A kasherut, ela é um processo de santificação, não apenas comer. Não apenas trazer um benefício para o meu físico. Não, ela vai além. Santificação, santidade. Quando você come um animal que não é permitido, que não é autorizado, o que é que acontece? Você se torna um com aquele animal. Porque a alma, ela está no sangue. Não é o sangue que está na alma. A alma está no sangue. E quando você se alimenta de algo não autorizado pelo Eterno, um animal impuro, e ali todo aquele processo de digestão dele, que vai encaminhar, né, todas as proteínas, tudo que é do animal ali, o sangue vai, tudo dele vai para o seu sangue, para a sua corrente sanguínea, se transforma em energia e se torna um com você. A alma do animal está no mesmo patamar de pecado de idolatria, pecado de adultério. Está no mesmo patamar de zoofilia, aquele que tem sexo com animal. É a mesma coisa quando você come um alimento que não é cachê, que não é permitido. Quando você não segue uma lei de kasherut, uma lei de santificação, de separação. Você se torna um com aquele animal. E aí, cientificamente, foi comprovado de que você é o que você come. O que você tem comido? De que você tem se alimentado? Da palavra do Eterno? Você tem praticado os seus mandamentos? Não, eu como kasherut, sim. A lei de kasherut também exige que o abate seja de acordo com o que Adonai diz. A sheritá, que são as leis de abate de um animal, que esteja de acordo também com a Torá, sabia disso? Não apenas se alimentar do animal, mas saber de que forma esse animal foi morto, de que maneira. Será que foi a morte correta, determinada pelo Eterno, para que aquele animal não sofresse tanto, não agonizasse? Será que foi a morte, um corte feito de tal maneira que o sangue seria totalmente vertido sobre a terra? Sobre a terra deveria ser vertido sangue? Então, o kasherut não é apenas... o Eterno traz ali no capítulo 11, traz aqui uma lista de animais apropriados e não apropriados, mas também fala sobre o abate correto daquele animal. 11, vai criar 11:43. Vocês não se devem tornar detestáveis por causa de nenhuma dessas criaturas que chameiam e rastejam. Não se tornem puros com elas, não se maculem, não se manchem, não se misturem, não se sujem. Não contamina a tua alma com nenhuma dessas criaturas. Pois eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Portanto, consagre-se, sejam santos, aqui no 44, pois eu sou Adonai. Adonai é bondade. O Elohim de vocês, Elohim é justiça. Justiça, ele é bondade, mas ele é justiça. Ele traz o juízo. Não se deixe o homem enganar. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Não se engane. Não erre. As consequências virão. A escolha foi dada, o livre-arbítrio foi colocado na humanidade. Mas as consequências, ninguém está livre delas. Você não estará livre das consequências. O Adonai te deixa escolher. Ele coloca diante de você a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, ele te dá uma dica, a vida para que viva. O Eterno não vai te limitar das consequências, ele não vai te livrar das consequências.
Responsabilidade sua, examinar, estudar, ruminar as escrituras, reter o que é bom, se alimentar do que presta. E aí vamos falar um pouquinho do porco, do processo de ruminar. Ele tem um casco fendido? Sim. Ó, totalmente fendido. Visto, né, que é totalmente fendido, sem dúvida nenhuma. Mas ele rumina? Não, ele não rumina. Ele não rumina. E o que é ruminar? Como é feito esse processo de ruminar? Para o animal que rumina, ele não possui os dentes da parte inferior. Ele não possui. Ele vai cortar o alimento. E ele tem 4 estômagos. 4 estômagos. E ali ele vai fazer o processo de cortar o alimento, desce para o primeiro e segundo estômago. Ali vai sair um ácido, né, que vai cortando facilmente o alimento. Aí volta novamente para a boca do animal, onde ele vai fazer o processo da mastigação correta, porque já está facilitado, e vai descer para o terceiro e segundo estômago. É um processo de refinar, de peneirar, de remoer ali, ó, ruminar as Sagradas Escrituras, fazer todo o processo, verificar, examinar, tá com dúvida, pesquisa, vai em outros textos, não se apegue a textos isolados, né, para criar um pretexto para guardar a Torá. Leia todo o contexto, examina as Escrituras, gasta tempo com a Torá. Se você observar quantas horas você fica ali no WhatsApp, às vezes eu vou responder algumas mensagens e eu perco horas ali respondendo, eu falo, meu Deus, às vezes vai estudar a Torá e tenho que terminar, porque eu vou arrumar a casa, eu vou preparar isso, eu vou fazer o almoço. A mente fica assim, ó, o tempo todo, nos lembrando de coisas que temos a fazer quando vamos estudar. É uma luta, é uma batalha espiritual. E muitas vezes a gente gasta muito tempo com outras coisas que não vai trazer benefício nenhum. E aí esse processo de ruminar do animal me traz também os 4 estômagos, me trouxe à memória também os 4 níveis de estudo pardês, né? Que é o Peshat, que é o literal, o Remes, que é a alusão, a alegoria, o Drash, que é a associação, a investigação, o estudar, o pesquisar, analisar, não entendeu, vai lá, busca, ora, pede ao Eterno que traga a revelação, o discernimento. E por último, o Sod, o segredo, né? O mistério, onde você está preparando o estudo e fala, o Eterno me mostrou, o Eterno me revelou, o Eterno falou ao meu coração. Porque antes de você, quando você estuda, antes de você passar, tem que fazer efeito também em você. Você tem que estar vivendo esse processo de tikkun, de retificação da alma, de purificação, de conserto, de se assentar para estudar, né? De praticar os mandamentos, de saber fazer a escolha certa, a kavaná correta, a intenção do teu coração deve estar correta, para que você não venha ter uma morte. Muitas vezes, não, eu não morri. Será que não? Espiritualmente pode estar morta, não sente mais a presença do Eterno, não sente mais o fluir, a unção, não para adorar dentro da sua casa sentindo a presença do Eterno. É aquela coisa mecânica. A palavra diz que nós não devemos seguir as tradições, né? Não, você deve guardar as leis, os mandamentos com entendimento, com conhecimento e com kavaná correta. Quando eu entendo, quando eu aprendo, que eu entendo, que eu pratico, que eu vivo, que eu tenho a intenção correta, eu vou sentir a presença do Eterno. Eu vou sentir o mover do Eterno sobre a minha vida, né? Eu vou ter a shalom do Eterno. E aí não devemos ser um ser pensado, preparado. Liga ali no automático, chegou o dia da Paraxá no Shabat, liga um canal, liga outro. O que mais tem agora são canais, trazendo informações, estudos. Pessoas ali que estão perdendo horas, estão separando horas e horas do seu dia para estudar a Torá, para estudar a palavra, para trazer para você o alimento. Mas você também tem que fazer a sua parte. Estudar a Torá, buscar os seus mandamentos, viver uma vida de obediência e consagração ao Eterno, buscar a sua face, se separar, se santificar. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sede santo, separado. A Torá vem dizendo aqui, no capítulo 45, pois eu sou Adonai, que eu os trouxe da terra do Egito para ser seu Elohim, portanto sejam santos, pois eu sou santo. Temos um texto aqui, 1 Pedro 1, 15 e 16, que diz, sede santo, separado, sejamos imitadores do Mashiach, que em tudo
o que fez, que em tudo o que fez nos mostrando que é possível guardar a Torá, que é possível se afastar do pecado, que é possível viver uma vida de santidade. E aí vamos ser seus imitadores. E temos também Levítico 11:44, que eu acabei de ler, né? Que sejam santos, separados para o Senhor, não se macule com as coisas desse mundo, transformai a vossa mente. Temos também aqui um versículo muito importante que fala em Efésios, né? Que nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós. Toda a sabedoria e todo o entendimento. Então, busca do Senhor, capacitação do alto, entendimento para estudar a Torá, para guardar mandamento. Quantos começam no processo de techuvá e se perdem, se afastam, param no meio do caminho? Por quê? Porque não quer estudar, quer achar tudo pronto, preparado. Seja um ser pensante, não ser pensado, preparado. Estuda, pensa, rumina as escrituras, analisa, passa ali pelo processo dos 4 estômagos, passa pelo processo do nível de pardez, analisa, estuda, esmiuça, come, se alimenta dessa porção, desse alimento, fortalece a tua alma, se santifica, se separa para o Senhor, obedeça o que Ele diz, não obedeça o que as religiões, o sistema religioso diz, não obedeça o que o mundo diz, não vos moldeis aos prazeres desse mundo, mas revestivos do alto, renovai as vossas mentes, os vossos pensamentos, estudando Torá, praticando, tendo uma vida de oração, uma vida de adoração ao Eterno. Acorda enquanto é tempo, vamos acordar, meu povo, para cumprir mandamento, para buscar a Torá do Eterno, para praticar seus mandamentos. Os tempos estão chegando ao fim. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos bem trabalhosos. Como é tão difícil conviver no mundo de hoje, com a internet aí a todo vapor, com todas as informações que tem na internet. As pessoas têm se esfriado, o amor de muitos tem esfriado, as pessoas estão se tornando frias, não amam mais seu próximo, tem prazer em passar horas assistindo coisas desagradáveis, notícias ruins, ou até mesmo Lashon Hará, canais de fofoca, canais que ficam degredindo a imagens aí dos artistas, que na maioria das vezes não estão fazendo aquilo, mas eles pegam textos, pegam imagens e montam ali, lançam na internet. E quantos não têm entrado na depressão por causa de Lashon Hará online, Lashon Hará digital? E quem é que está alimentando esse sistema? Eu e você, quando paramos para ver ali a notícia. Nossa, fulana, aconteceu isso, isso e isso. E sabemos que isso tudo é mentira da internet. Eles criam textos, eles criam imagens. Agora mesmo, né, temos que ter cuidado com a inteligência artificial, que até a voz da pessoa, ela copia. Criam propagandas, colocam artistas aí de nomes, né, grandes. E aí coloca a voz dele, dizendo que aquele produto é bom, que usou, que aprova. Só que é inteligência artificial. E aí? Vamos vigiar esse tempo todo gasto na internet, vamos vigiar, porque o inimigo ele achou uma arma poderosa, capaz de destruir muitas vidas e está destruindo, está levando muitas vidas à morte espiritual. Quanta coisa aí você vê na internet de igrejas, tantas igrejas profanando o nome do Eterno. Igrejas, né, não vamos nem comentar muito, mas vamos vigiar. Vamos vigiar, porque tá havendo um liberalismo no sistema religioso em alguns. Um liberalismo de que isso pode, isso não pode, isso deve. Isso é bom, quem disse que é proibido? E aí as pessoas estão sendo manipuladas pela internet. Manipuladas. Mas porque elas querem. Elas desejam. Elas se alimentam tanto daquilo que sua alma fica desejando cada vez mais. Assim a Kasherut. A lei de Kasherut. Quando você não come um alimento puro, impuro, você fica viciada. Quantas pessoas viciadas em camarão? Quantas pessoas viciadas em galinha ao molho pardo, né? Vatapá com camarão é um vício. É um prazer que a alma delas tem porque se tornaram uma com o animal que elas se alimentam. E eles mesmos desejam aquilo, se abastecer de toda a sujeira, todo lixo, toda porqueira, toda imundice. Cada vez mais sua alma vai pedindo mais, vai desejando mais, porque você se alimenta daquilo, você é o que você come.
Em momento nenhum, Yeshua veio abolir lei nenhuma, mas veio nos mostrar como praticá-la, como obedecê-la. E aí vamos ver textos aqui em Atos 10, 14, né? Quando Pedro tem a visão ali do lençol, mas não referente à comida. Ah, mas Pedro viu um porco, o Eterno levanta, mata e come por 3 vezes. Porém, nenhuma das vezes ele se alimentou de algo impuro. Ele só disse o quê? Que ele nunca, Atos 10, 14, ele nunca comeu algo impuro que não fosse cachê, autorizado pelo Eterno. Ali ele se referia, o Eterno, a pessoas. Pedro não chama incomum, impuro, o que o Eterno ia purificar, que seria as pessoas, que ele ia ganhar. Ele tinha que ir lá fazer a missão. E naquela época o judeu não se misturava, mas o Eterno preparou antes. Não é sobre alimentação. Quando Yeshua fala em Mateus 15, 20, que o que torna impuro o homem é o que sai da boca, não o que entra. Yeshua estava falando ali sobre que não ia contaminar se eles não lavassem a mão. É bom, sim, devemos lavar as mãos. Mas o exagero deles com a guarda da lei estava demais. E Yeshua falou, muitas vezes o que contamina é o que sai da boca de vocês, a lashon hará, né? A acusação, a transgressão. Isso é o que contamina. Mas não lavar as mãos, porque deixaram de lavar, porque julgaram que não estavam lavando as mãos. E aí, sobre os 4, voltando novamente sobre as 4 espécies que ruminam, porém tem um casco, não tem um casco fendido, ou tem um casco fendido e não rumina, que o Eterno, né, autoriza não comer. É o razi, o porco, o camelo, o coelho, a lebre, eles ruminam, porém eles não têm um casco fendido. É muito mais fácil de detectar, muito mais fácil de ver, né? Mas o razir, o porco, ele tem um casco fendido, porém não rumina, não rumina. Não passa pelos 4 processos. Ele não faz, né, o nível de pardez. Ele mostra só uma aparência. Ele só mostra o que ele é. Ali, aparentemente. Mas e por dentro? Como é esse indivíduo por dentro? O razio, o porco, ele só resmunga, só reclama o dia todo e procura sujeira. Está em lugares sujos. Você pode dar um alimento ali a ele, ele vai misturar, sujar, para depois comer. Porque ele se alimenta da sujeira. E você? Tem se alimentado de quê? Como tem sido sua alimentação espiritual? Kasher? Ou você tem se alimentado como um razir, um porco? Como tem sido a tua alimentação? Como é a intenção do teu coração aí dentro? Quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando todos não estão olhando? Você é um razir? Ou você faz o processo de kasherut? Ou você é kasher? Quem eu sou quando ninguém vê? Um razir ou um kasher? Quem eu sou? Os homens você pode enganar, mas ao Senhor ninguém engana, porque os olhos do Senhor, ele é onisciente e onipresente, estão em toda parte, a contemplar os bons e os maus. Ele analisa o coração do homem. É ele que vê a intenção correta do coração do homem. Eu posso até ajudar alguém para ser visto ali que eu fiz uma boa ação. Atravessei uma senhora de idade ali na rua. Nossa, eu fiz uma boa ação. Olha como aquela mulher é gentil. Deixou o percurso dela para atravessar uma senhora. Mas qual foi a intenção mesma no meu coração? Foi ser vista pelos outros? Notada pelos outros? Receber um mérito pelos outros? Pelas minhas qualidades? Mas e por dentro? Essa era a minha intenção? A intenção era boa? Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. E aí vamos em Efésios 1:7. Nele, Yeshua, ainda que você peque, ainda que você erre, nele, Yeshua, nós temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós. A toda a sabedoria e todo entendimento. Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e todo entendimento, para que possamos trilhar o nosso caminho de techuvá, buscando ao Eterno, nos esforçando para estudar a sua Torá, guardar os seus mandamentos, obedecer o que ele diz, o que ele ordena, o que está na sua Torá, com a intenção, a kavaná correta. Não façamos como os filhos de
Aharão, Nadav e Avinu, que tentaram Avihu, que tentaram apresentar ali ao Eterno um fogo não autorizado. Um fogo não autorizado pelo Eterno. A chama pré-existente não pode ser apagada. Aquela chama que está ali. Existe uma chama. E que ela vai, a cada dia, você vai acendendo fogo para não deixar que ela se apague. E eles autorizaram aqui, está escrito, saiu fogo, né, da presença de Adonai e os consumiu. Porque eles ofereceram um fogo estranho diante do Eterno. E veio juízo sobre a vida deles para ensinar o povo que estava lá a temer o Eterno, a obedecer o que ele diz, a guardar os seus mandamentos, a não seguir líderes, a não seguir multidões. As multidões estão aí satisfazendo os seus próprios desejos. Não siga as multidões no que ela diz. Siga a Torá, siga o Eterno, siga os seus mandamentos. Constantemente mantenha a chama acesa todos os dias até que ele venha, até que Yeshua venha, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Mashiach venha. É a sua obrigação, é o seu dever buscar cumprir o que o Eterno diz. É a sua obrigação alimentar Yetzer Hatov, não Yetzer Hará, o que nos traz ali sobre o casco fendido, né? Um de cada lado. Não pode conviver a sujeira com a limpeza, a pureza com a impureza. Não pode conviver, são dois caminhos totalmente diferentes. Ou você alimenta a sua Yetzer Hatov, ou você vai alimentar a sua Yetzer Hará. E naquele dia, as consequências serão sérias. Muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu salvei, em teu nome eu orei, eu curei, eu fiz muitos milagres. Mas o Senhor lhes dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para aqueles que adoram os demônios, aqueles que seguem as ordens de Ra-Satã. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar por ter o casco fendido, se você não rumina. Não se deixe enganar pelas paixões desse mundo, pelos padrões desse mundo, pelo sistema desse mundo que diz que você pode fazer, que você é livre em Yeshua. Yeshua em nenhum momento veio abolir a Torá. Em nenhum momento ele veio plenificar, torná-la plena. Mostrar à humanidade que era possível guardar a Torá, sim. Em tudo ele não pecou, viveu aqui na terra como homem, em tudo não pecou. Nos deu exemplo. E em breve ele voltará. Em breve ele voltará. Lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro, para que teu nome permaneça inscrito no livro da vida, para que naquele grande dia o Eterno diga a você, vinde benditos do meu Pai, vinde a mim. Não afastai-vos de mim, mas vinde a mim. Que possamos, através dessa paraxá, desse alimento maravilhoso, Shemini, no 8º, o que transcende, né? Temos os 7 dias da criação, mas o 8º é a perfeição. Temos Yeshua, o Mashiach, a promessa de que o Mashiach viria. Yeshua, a nossa redenção. Nele temos a remissão dos nossos pecados, mas eu não devo recorrer a ele sempre que eu pecar por prazer. Ah, me perdoa, o sangue de Jesus me perdoa. O sangue de Jesus vai me perdoar por esse pecado. É só ir lá, pedir perdão, me arrepender e chorar. Não, o sangue do Cordeiro é para aqueles que pecam não com intenção. Que não houve a intenção de pecar, mas pecou ali naquele momento e se arrepende, se entristece e ele vai ver a kavaná no teu coração. Ele vai ver a intenção do teu coração. Não para aqueles que vivem na prática do pecado, que sentem prazer, depois se arrependem, voltam na prática ali do pecado. Vamos ter uma vida de obediência diante do Senhor. Vamos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Vamos manter a nossa confiança, aguardando a vinda do Mashiach, aguardando o dia que viveremos ali no Olam Rabá, no mundo vindouro. E lá vai se cumprir Torá também. Nós vamos praticar, nós vamos guardar o Shabat lá também. Lá terá um alimento cachê puro, onde você não vai ter mais a preocupação de examinar, analisar se o produto é cachê ou não. É sua obrigação ler o rótulo das embalagens.
Ah, eu não vi, nem sabia que não era cachê, sabia, porque não leu o rótulo. Pecou já com a intenção errada, não a intenção correta. Então não faça como os filhos de Arão, Nadabe e Abiú, que ofereceram fogo não autorizado. Não deu ao Eterno aquilo que ele não te pediu. Se apresente ao Eterno com aquilo que ele te ordenou, com o que ele te pediu. Vamos guardar os mandamentos, ser vigiantes nos mandamentos, colocar cercas para que possamos não pecar. Vamos guardar os mandamentos com a kavaná correta, com a intenção correta, com fogo, ali a chama pré-existente no nosso coração, para cumprir o mandamento, para viver uma vida de obediência, de integridade diante do Senhor, para sermos exemplo. Vamos viver o Shemini, a redenção. Vamos viver a redenção de Yeshua, o preço que foi pago ali no Calvário, no madeiro, pelos nossos pecados, remissão dos nossos pecados. Não para sermos livres totalmente. O sangue de Jesus me perdoou todo o pecado. O sangue de Yeshua. Não. A palavra diz, desenvolvei a vossa salvação. Todos os dias é tua obrigação. Vigiar. Ruminar as escrituras. Analisar, estudar, praticar, colocar a kavaná na intenção correta. Até que ele venha. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shabbat Shalom.